Amém, Jesus. Gente, mais uma semana e nós glorificamos a Deus por estarmos aqui, podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Ele quer nos ensinar. E a gente vai continuar falando do que a gente falou semana passada, né? Restaurando relacionamentos através do perdão. E esse assunto é tão extenso, tem tanta coisa para a gente aprender, que é até difícil. Na hora de preparar, a gente fica... É tanto material, é tanta coisa boa que se lê, que se vê. Então, assim... Mas eu procurei pegar as coisas que eu considero assim, de muita importância para esse momento, na nossa vida, na nossa realidade, no nosso contexto familiar, para poder falar sobre isso e dividir com vocês. Uma recente pesquisa sobre perdão e misericórdia, realizada pelo Barna Group, que é uma organização americana de pesquisa relacionada à questão da fé e da cultura. Eles divulgaram que 1/4 dos cristãos dizem que há uma pessoa que eles não conseguem perdoar. Sabe o que significa em números, esse 1/4? Se forem 1000 pessoas, 250 pessoas não conseguem perdoar uma pessoa. É difícil, né? É um número muito grande, é uma estatística muito grande. Eles divulgaram também que quase metade dos entrevistados, então quase metade, quase 50%, disseram que a misericórdia, o que é misericórdia? É compaixão, é bondade, é tratar o outro bem, não influencia seus pensamentos e suas ações, ou eles nem pensam a esse respeito. Então você veja, quase metade. E essa pesquisa, gente, ela foi feita com cristãos, tá? Então isso é muito, muito grave, muito sério. E uma pessoa em cada 5 dos cristãos se esforçam para receber perdão por algo que fez ou que passou. Os outros 4 não estão nem aí. Então, de 5 pessoas, uma só procura se esforçar, procura ajuda, procura resolver essa questão do perdão. Mas os outros 4 não se importam com isso. A outra divulgação deles é que os cristãos ainda não lidam bem com o fato de certas pessoas merecerem compaixão ou perdão. Então tem pessoas que não lidam com isso, que acham que ele fez, ele tem que pagar, e claro que tem que pagar, se for um caso de justiça, tem que pagar, mas o perdão independe disso. O perdão independe disso. Então esse comportamento tem que morrer mesmo, tem mais é que se danar, desculpe a palavra, às vezes as pessoas falam isso, mas esse é um pensamento, um comportamento similar da pessoa que não é cristã. Aí a gente volta lá naquele pagando mal com o mal. Será que tem sido assim conosco? Será que eu tenho sido assim no meu comportamento? Será que você tem sido assim? Será que a gente se inclui aqui em algum dessas divulgações aqui feitas por esse Barna Group? Mas vamos pensar em algumas questões que a gente já viu algumas na semana passada e a gente vai continuar vendo outras agora. E uma que eu acho assim, que a gente já viu até o texto de Mateus 6, capítulo 6, 14 e 15, que diz o seguinte: se nós não perdoarmos, podemos paralisar. A gente bloqueia o nosso próprio perdão. Por quê? Porque olha só, o que diz o texto bíblico? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Então, se eu perdoo, eu sou perdoada por Deus. Então, gente, o que acontece? Quando eu não perdoo, eu estou bloqueando, eu estou paralisando o perdão de Deus sobre a minha vida. Você já tinha pensado nisso? Que você, quando não perdoa, você bloqueia, você paralisa, você interfere nisso. Aí você pode dizer assim, mas Deus é poderoso, Deus pode vir e agir na minha vida e fazer com que eu perdoe. Não. E a sua vontade, onde fica? Deus não faz ninguém de robô, de bonequinho. Você que escolhe.
Então, por isso que a gente vai ver daqui a pouco que não é um sentimento, perdão. É uma decisão. Uma outra questão que para a gente pensar nessa noite. A falta de perdão nos deixa amargurados, perturbados e ainda contaminamos outras pessoas. Como assim? Olha o que Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15 diz. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então vamos entender aqui. Começa lá no 14. Procurem. 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 O que procurar significa? Significa ir em busca de alguma coisa. Para eu poder viver em paz, muitas das vezes eu vou ter que buscar o quê? Ir em busca do perdão. É quando eu executo uma ação necessária para encontrar ou descobrir o perdão. É sair da inércia. Eu não posso ficar parado. Eu não posso achar que o perdão vai vir assim como um raio sobre mim e eu vou perdoar. Não é isso, não. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que sair da inércia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que procurar. Eu tenho que ir em busca. Porque procurar quer dizer isso. Ir em busca de. Então eu vou em busca do perdão. Aí depois, olha. Procurem viver em paz. Com alguns, que aí está falando, vivam em paz com alguns, com aqueles que te tratam bem, com aqueles que você gosta. É isso que está dizendo aí? Não, está dizendo que busquem viver em paz com todos, todos. Aí o versículo 15, pode pular lá para o 15. Cuidem. O que é cuidar? É pensar, é ponderar, é se preocupar, é se responsabilizar para que ninguém o quê? Se afaste da graça de Deus. Então, quando eu não procuro a paz, quando eu não procuro o perdão, quando eu não procuro essas coisas todas, sabe o que eu faço? Eu acabo bloqueando a outra pessoa, afastando a outra pessoa da graça de Deus. Eu me torno responsável quando eu não perdoo. Então, a atitude de não perdoar nos torna responsável por afastar o outro da graça de Deus. Isso é muito sério e grave. Por quê? Porque as pessoas falam assim, se diz cristão, mas nunca me perdoou. Se diz cristão e não fala comigo, eu ser cristão assim? Olha como que isso afasta o outro da graça de Deus. É como se deliberadamente nós estivéssemos mandando o outro para o inferno. Porque eu estou afastando ela da graça de Deus. Quando eu afasto a pessoa de Deus, ela vai ficar próxima de quem? De Satanás, do diabo. Então, o que a gente tem que fazer? Não deixar que esse vírus da amargura bote dentro da gente e cause perturbação, porque é isso que ele faz. Quando a raiz de amargura, por causa da falta do perdão, ele brota dentro da gente, ele causa perturbação, confusão, engano e transtorno. E muitos são contaminados, infectados por esse vírus. É como se a gente estivesse vivendo uma pandemia quando a gente não perdoa. A gente infecta o outro. A gente passa para o outro esse vírus mal, maléfico. Agora eu gostaria de ler esse texto de Hebreus capítulo 12. Se puder projetar para mim, 12, 14, 15, eu quero ler de uma outra forma. Eu fiz uma mudança aqui. Olha só, procurem viver em paz. Então eu botei assim, vou em busca do perdão, para viver em paz com todos. Passa para o 15 agora. Vou me preocupar para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhum sabor amargo, raiz de amargura, quer dizer isso, sabor amargo, é tristeza, é rancor, é mágoa, para que nenhuma dessas coisas brotando cause confusão,
e por meio dela muitos sejam contaminados, ou então uma erva daninha que vai contaminando, vai infectando um, outro, e quando a gente vê, está todo mundo contaminado, a família toda. Então, eu só mudei aqui para a gente entender melhor. Então, quando você não perdoa, você contamina o seu pai, a sua mãe, esposa, esposo, os filhos, os amigos e até os colegas de trabalho e de escola, de faculdade. As pessoas que você convive no dia a dia, você contamina. Essa erva daninha vai se espalhando. As pessoas falam assim, nossa, mas ela é tão amargurada. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que está sempre para baixo, sempre amargurada, sempre tratando os outros mal. Então é essa raiz de amargura que está lá dentro dessa pessoa, como uma erva daninha, e infecta não somente a vida dela, mas a vida dos outros que estão à sua volta. Uma outra questão para a gente pensar também. O perdão é um ato volitivo. Vem da vontade, é uma decisão. Eu decido, eu escolho. Muitos acham que o perdão é um sentimento, eu tenho que sentir. Eu falei isso antes, na semana passada. Eu tenho que ouvir uma palavra profética. Tem que vir um raio sobre a minha cabeça para eu poder sentir que tenho que perdoar. Não é assim, não. É uma decisão, o perdão é uma decisão baseada no amor incondicional. Eu não imponho condições para perdoar e para amar a pessoa, aquela que está ferida ou que eu feri, ou que me feriu, aliás. O perdão também é uma limpeza interior. Perdoar é jogar fora todo o lixo acumulado que ficou dentro da gente. Talvez por anos, por dias, por meses, não sei. Aí o apóstolo Paulo nos dá uma receita, lá em Efésios capítulo 4, 31 e 32, de como que a gente joga esse lixo todo fora. E como fazer a faxina interior. Então ele diz aí o quê? Que não haja no meio de vocês qualquer o quê? Amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. O fato de não perdoar é uma maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então tem que sair o quê? Olha só, eu vou só ir, volta lá no 31, por favor. Diz assim, longe de vós toda amargura. Amargura aí tem o significado de gosto ruim, de alguma coisa amarga, como fel, como aplicação prática. Isso nos leva a entender que a amargura é algo difícil de conviver. É uma pessoa insuportável, é uma pessoa desgostosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa para baixo, uma pessoa difícil de conviver, de se lidar. Isso é uma pessoa amargurada. Aí longe de vós também toda ira, toda cólera. O que é cólera? É raiva, é gritaria, tá? Blasfêmias. E bem assim toda malícia, tudo aquilo que é mal. Então o problema do perdão não é um mal? É um mal. Aí o que ele fala? Qual é então para fazer essa faxina, para tirar isso tudo de dentro de mim? Qual é o que eu tenho que fazer? Pelo contrário, eu tenho que ser o quê? Bondosa, compassiva. Sabe o que é uma pessoa compassiva? Que tem compaixão, que se compadece do outro, que se coloca no lugar do outro, que pensa no outro, no bem-estar dele. Isso é uma pessoa compassiva. Então eu tenho que ser bondosa, compassiva uns para com os outros. Eu tenho que perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, saindo tudo que é ruim, tudo que é amargo, tudo que é trevas, qual é a fórmula? Qual é o remédio? Eu já disse, é ser bondoso, é se importar com o outro, é ser piedoso, é ser sensível, é ser amável. Sejamos assim. Tragamos esses remédios para dentro de nós. Eu quero te dar 4 remedinhos para você tomar hoje, para você conseguir liberar perdão. Bondade, está aí em Efésios 4, acabamos de ler. Piedade, sensibilidade e amabilidade. Então são os 4 comprimidinhos que eu quero te dar, para você tomar e você poder perdoar. E você pensar nisso e sentir isso. E uma outra questão que a gente pode pensar aqui também, que perdoar
é transferir a conta para as mãos de Deus. Às vezes a gente pensa em se vingar, em fazer justiça com as próprias mãos. Normalmente, humanamente falando, é assim que acontece. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente quer se vingar, a gente quer fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Mas vamos transferir essa conta, isso tudo, essa vingança, esse fazer justiça, para as mãos de Deus. Aí muita gente pode dizer assim, mas eu fui tão humilhado, eu fui tão ofendido, tão maltratado, tão zombado, ferido, prejudicado. E como que ele fica? Aí eu tenho que perdoar ainda essa pessoa? Não, isso não é possível. É possível sim. Vamos ver o que Romanos 12, 19 diz. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Olha só, é a Bíblia que está dizendo. Não faça justiça com as próprias mãos. Aí, volta lá para o 20. A mim, vai lá para o 20, por favor. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, olha só, quem é que vai? Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu não vou me vingar, porque isso pertence a Deus, Ele é que vai fazer, Ele é que vai agir em meu favor, porque eu decidi, eu resolvi perdoar. Quem vai fazer é Ele. E a gente sabe que a lei da semeadura e da colheita, o que a gente planta, a gente colhe. Não é que a gente não tenha que desejar isso, mas isso é natural. Mas a você querer fazer justiça com as próprias mãos, querer se vingar, querer fazer o mal para o outro, isso não. Isso não é bíblico, isso não é cristão, isso não agrada a Deus. Pelo contrário, isso vai trazer mais problemas para você. E uma outra questão. Perdoar é renunciar ao passado, o deserto, porque a pessoa que não perdoa fica num deserto durante muito tempo. E perdoar é construir um novo futuro. Então, Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. O Senhor estava dizendo ao povo de Israel assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então o que acontece? A sua vida, por causa da falta de perdão, está num deserto, está sem sentido, está vazia, está triste. E Deus está falando com você que Ele vai abrir caminhos e rios. Que você vai sair do deserto, que Ele quer fazer coisa nova. Que já chegou um milagre, é como se Ele dissesse assim, olha, libera o perdão, porque isso vai acontecer, muitas coisas que estão paralisadas na sua vida vão se romper e vão melhorar e vão mudar a partir de hoje. Aí você talvez pense assim, mas eu não consigo, é muito difícil. Vença o seu orgulho. Coloque esse orgulho nas mãos de Deus. Mas eu sofri muito, eu passei por coisas terríveis. Pare de fugir, peça ajuda. A falta de perdão não pode mais comprometer e roubar a sua paz e alegria no presente. E nem comprometer seu futuro. Basta, chega, ponha um fim nisso. Mas isso só depende de você. E Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. E uma outra questão que a gente tem que pensar também, que perdoar é vencer o mal com gestos de amor e bondade. Difícil, não é? Pessoa que humilhou, traiu, magoou, uma pessoa que foi estuprada, violentada e recebeu todos os danos possíveis. Você tem que ter um gesto de amor e de bondade. Então, em Mateus 5,44 diz assim, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha qual é a chave. Amar e orar. Amar e orar. Hoje eu vi um vídeo lá de Pernambuco, não sei o nome mais, não me lembro, de um senhor
que estava vendendo alguma coisa no trânsito e ele, de repente, um mendigo o abordou e o esfaqueou. Ele foi parar no CTI, ficou não sei quantos dias internado e se recuperando. E esse homem, enquanto estava no hospital, ele se converteu. Ele se converteu. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao coração dele que ele tinha que... E o rapaz, o mendigo que o feriu com faca, foi pego na mesma hora, no mesmo dia que ele fez isso, e ele foi pego e ele falou assim, eu tenho que perdoar. Então ele foi procurar, ele saiu do hospital, se recuperou, e já tinha acho que 4 meses que o outro rapaz estava preso, e ele disse o seguinte, eu tenho que procurar o advogado. Ele sentiu de Deus de fazer isso. Vou procurar o advogado desse rapaz que está preso, esse mendigo, e vou falar para ele que eu quero ir diante do juiz e falar para o juiz que eu perdoo o que ele me fez e que eu não quero que ele fique mais preso, que eu quero ajudá-lo, que eu quero que ele tenha uma nova chance, eu quero que ele seja uma pessoa feliz e abençoada por Deus. E esse homem que sofreu essa facada e ficou mal durante um tempo, ele procurou o juiz, no dia da audiência, ele foi diante do juiz, ele falou isso, e o juiz reconsiderou tudo e realmente soltou aquele rapaz. Aí você vai dizer assim, mas ele vai fazer isso com outras pessoas? Não, não. Aí aquele rapaz, com esse ato de perdão, de amor desse homem, dessa bondade dele, né? Então, perdoar é vencer o mal com gestos de amor e bondade. Esse rapaz também se converteu e os dois estavam felizes, abençoados e arrumando emprego, e ele mudou de vida, não ficava mais mendigando e estava sendo abençoado por Deus. Então, como é que eu venço o mal? Nós vimos lá em Mateus 5:21, com o bem. Venço o mal com o bem, com gesto de amor, com gesto de bondade. Como eu venço a falta de perdão? Perdoando. Repreenda em nome de Jesus todo o domínio do mal, de Satanás sobre a sua vida, impedindo que você perdoe. Repreenda agora. Fale aí no seu coração, eu repreendo em nome de Jesus toda a falta de perdão, toda essa situação que me prende, que me amarra, que não me deixe perdoar. Eu repreendo a fulano. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu lembrei também de uma história que eu li, de uma senhora que tinha uma filha, que ela era missionária, e essa filha foi estuprada e morta. Estuprada e morta. Humanamente falando, vocês acham que é possível perdoar? Uma mãe perdoar um estuprador que violentou sexualmente sua filha e a matou? Não. Humanamente falando, não é possível, não. É muito difícil. E o estuprador foi preso, estava preso, e 3 anos se passaram. E essa mulher, orando por esse homem, mas ela também estava presa e não sabia. Não só o estuprador, o cara que matou a sua filha estava preso, mas ela também, por dentro, ela estava presa também. Porque ela não conseguia perdoar aquele rapaz. Mas 3 anos depois, ela orando e durante esse tempo todo e pedindo a Deus uma oportunidade para estar com esse rapaz, ela foi na prisão e levou uma Bíblia para esse homem. E ela escreveu nessa Bíblia para ele o seguinte: porque Jesus me perdoou, eu também te perdoo. E sabe o que aconteceu? Este homem se converteu, saiu da prisão, e essa mãe também se sentiu livre, saiu da prisão, da falta de perdão que ela estava também. Essa prisão a encarcerava, a falta de perdão estava encarcerando, estava trazendo dores, tristezas, doenças, uma série de coisas para essa mulher. Então, faça como esta mulher, faça como o outro caso do vídeo que eu falei para vocês que eu vi. Vença a falta de perdão com gestos de amor e de bondade. E uma outra questão também que é muito séria,
que eu queria que nós pensássemos também. Por que não perdoar é perigoso? Vocês sabem? Você sabe aí em casa? Por que não perdoar é perigoso? Por quê? Vamos abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha o que diz esse texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Para que Satanás, o que não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Eu vou mostrar numa outra tradução aqui, ele diz assim, eu perdoo para não ser vencido por Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre mim, sobre nós. Quando a gente não perdoa, além de trazer amargura, doenças, tudo aquilo que a gente já viu, gera uma permissão para Satanás agir na nossa vida. Ele abre brechas e portas para que Satanás tenha vantagem para fazer a festa. Por isso que vem esse monte de coisa, esse monte de perturbação, de coisas que vêm sobre a vida. Não ignore essa verdade. Você quer abrir portas para Satanás? Se você quer, continue na situação que você está, não perdoando. Porque aí você vai dar brechas, você vai abrir brechas, você vai abrir permissão, você vai abrir vantagem para que Satanás tenha a intenção de fazer um monte de coisa ruim. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele só veio para fazer coisa ruim. Ele não veio fazer coisa boa. Então, gente, por isso que não perdoar é perigoso. Tá? Então, se você não quer ignorar essa verdade, se você não quer abrir portas para Satanás, perdoa e seja feliz. E uma outra questão para nós pensarmos também. O perdão traz liberdade e bênçãos e cura para nós e para a nossa família. Tem um texto lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando Deus perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, sabe o que acontece? A liberdade vem, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, a cura vem sobre nós e sobre toda a nossa família, porque Ele sara toda a terra. A nossa família está incluída aí. Então, o que eu preciso fazer? Chamar pelo nome do Senhor. Ajuda-me, Senhor. Me humilhar, dizer, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, eu não quero perdoar, eu não consigo perdoar, mas me ajuda, eu estou orando aqui, eu quero te buscar, eu quero que essas coisas ruins saiam da minha vida. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. E toda a nossa família, todas as pessoas que convivem com nós, que são contaminadas por esse vírus da raiz de amargura, vão ser sarados, vão ser curados. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí, olha só, e tem também, a gente vê também uma outra questão, que as nossas orações ficam retidas diante da falta do perdão. Parece que Deus não ouve, parece que ela não passa do teto. Parece que é uma coisa mecânica, que sai da boca para fora. Aí, em Isaías 59, 2 diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. O que é iniquidade aí? Falta de perdão. Isso faz uma separação entre nós e Deus. E os pecados que vocês cometem, pecado aí, falta de perdão é um pecado, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, olha só, Deus não ouve os nossos pedidos de oração, porque a gente está em pecado, a gente não está perdoando. Olha o que Marcos 11, 25 diz também. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, o que a gente tem que fazer? Perdoem, que o Pai de vocês que está nos céus
Perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Deixa eu ver o 26. Mas se vocês não perdoarem, a gente já viu esse texto. Então, assim, a nossa oração fica retida, fica sem perdão, fica sem o perdão de Deus. E Provérbios, 1 Pedro 3,7 também diz que na vida conjugal, sobre a vida conjugal aqui, sobre marido e mulher, 3,7, vai no 8. Olha lá. Quando acontece alguma coisa entre marido e mulher, as orações ficam interrompidas. Aí Deus não escuta a nossa oração. Se não há perdão entre marido e esposa, também as orações ficam interrompidas. Então, será que há orações na sua vida, na minha vida, que parecem estar presas, sem respostas, parece que está encoberto, parece que não acontece nada? Será? Para nós concluirmos, o que eu gostaria de te falar? Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado muito ao seu coração. Dessas 2 quartas-feiras, sobre essa questão do perdão. Mas se você é o ofensor, corra enquanto você pode. Se retrate e perdoe. Se você é o ofendido, exercite no seu coração o perdão. Comece amando, orando e procure a outra parte. Sem perdão não há amor. Olha o que Jesus falou lá em Lucas, capítulo 7, 47. Aqui ele falou até sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus e ela foi criticada por causa disso. Mas olha o que Jesus falou. Aquele que muito ama, muito se perdoa. Mas aquele que pouco ama, pouco se perdoa. Então, se você muito ama, você muito vai perdoar. Agora, se você ama pouco, você pouco vai perdoar. Então, o ato de perdoar, ele é sublime, ele é divino, ele é nobre. Por isso, Jesus nos estimula a perdoar. O que é perdoar? É ter misericórdia. É compreender as misérias humanas, as limitações, os deslizes nos quais todos nós estamos sujeitos. Isso é perdoar. Em Mateus 5,7 diz assim: felizes os misericordiosos. Quem é o misericordioso? É aquele que possui capacidade de perdoar. Porque eles alcançarão misericórdia. Olha lá, bem-aventurados, bem-aventurado quer dizer feliz. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer ser curado? Perdoe, ame. Você quer restaurar o que se rompeu no relacionamento com alguém por falta de perdão? Ou você prefere ficar do jeito que você está? Se lembrarmos do que aconteceu e sentirmos mágoa, é porque não perdoamos verdadeiramente. O perdão liberta e não nos deixa sentir rancor da outra pessoa. Então, se você sente rancor, é porque você não perdoou. Agora, o perdão não significa que nós não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como nos sentimos em relação a esse acontecimento. Olha a profundidade dessa frase. O perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como me sinto em relação a esse acontecimento. Então vai mudar. Se eu sentir raiva, mágoa, rancor, tristeza, isso tudo vai ser mudado. Mas eu vou me lembrar daquilo que aconteceu no passado. E isso não vai me gerar mais nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma coisa ruim. E eu gostaria de falar uma coisa com você. Olha, retribuir o bem com o mal é perversidade. Retribuir o bem com o bem ou o mal com o mal é justiça humana. Mas retribuir o mal com o bem, sabe o que é? É graça. É favor imerecido. É você dar ao outro aquilo que ele não merece. E isso só através de Jesus da nossa vida que a gente consegue fazer. E tem algumas frases que eu separei que eu achei muito interessantes, que a gente vai colocar aí, você vai ver aí. O sábio aprende com os erros alheios. O inteligente com os seus próprios erros.
o insensato, que é o doido, não aprende, ele continua errando. Não é verdade isso? É verdade. O que você quer ser? Sábio, inteligente ou insensato? Olha o que o escritor Philip Yancey disse. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. O perdão é a única coisa que detém o ciclo do ódio, da culpa e da dor. E a outra frase que eu coloquei também, que eu achei muito interessante: causar um dano coloca você abaixo do inimigo. Vingar-se faz com que você se iguale a ele. Perdoá-lo coloca você acima dele. Isso quem falou foi Benjamin Franklin, que foi o líder da Revolução Americana, né? Ele que falou isso. Então, gente, eu sei que muitos de nós temos falhado em não conseguir perdoar. Na verdade, muitos não têm nem se esforçado para que isso aconteça. Você precisa reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Deus em primeiro lugar e depois a quem de direito. Você precisa pedir: Senhor, ajuda-me, socorre-me, liberta-me, cura-me. Ajuda-me a restaurar os relacionamentos rompidos, a perdoar a quem me ofendeu e a quem ofendi. Ajuda-me, Senhor, para que isso seja um elo de alegria, de paz, de amor, e para que as pessoas vejam a tua glória brilhar através da minha vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria pedir a Rosane que fizesse uma oração sobre essa questão. Pode vir, pessoal do louvor. Eu queria que nós orássemos, que Rosane orasse sobre isso, sobre essa questão do perdão, para que você seja liberto nesta noite. Se você precisar da nossa ajuda, se você precisar conversar, precisar que a gente ore com você, eu não tenho poder nenhum, o poder é de Deus, é Ele que pode todas as coisas. Você pode nos procurar e nós estamos aqui dispostos a te ajudar, tá bem? Que Deus te abençoe. A Rosane vai orar. Senhor, nós somos tão perdoados por Ti. Não há um dia sequer, não há um fracasso nosso que o Senhor não saiba, que o Senhor não nos perdoe, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos oferece o Teu perdão, Deus, e nós não temos como agradecer ao Senhor. Nós não temos palavras que possam dimensionar isso para as nossas vidas, Senhor. Nós somos livres por causa desse Teu amor, desse Teu perdão por nós. E nessa noite, Senhor, nós desejamos, nós oramos, intercedemos para que cada um que esteja nos ouvindo, que ouviu essa palavra, Senhor, que receba, Senhor, no seu interior, Deus, a ministração do Teu Espírito Santo e seja livre dessas cadeias. Tua palavra nos diz, Senhor, que o jugo seria despedaçado por causa da unção. Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma liberação de unção da Tua parte, Senhor, que quebre todas as cadeias, todos esses ferrolhos de ferro, Senhor, que tem prendido essas pessoas, Senhor, essas amarras que tem feito com que as pessoas estejam, Senhor, debaixo desse jugo, Senhor, que sejam quebradas em nome de Jesus, que essas pessoas tenham força, Senhor, no seu coração, Deus, que elas possam determinar com a sua mente, Senhor, Deus, de tomar essa posição, Senhor, fazer essa decisão de perdoar, de soltar aqueles, Senhor, Deus, que um dia as ofenderam, Senhor, Deus, e que elas também, Senhor, entendam, Senhor, que o Senhor as livra, que elas se sintam livres de toda a culpa, Senhor, em nome de Jesus, que o coração delas, Senhor, esteja, ó Deus, diante de Ti, Senhor, livre, Senhor, aberto, Senhor, para as Tuas obras, para aquilo que o Senhor quer fazer. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo quer imprimir em nós a marca de Cristo, Senhor, e o Senhor nos ensina a perdoar, e é isso que nós queremos fazer, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se você quer que Deus endireite os seus caminhos, que Deus te dê um coração novo, você que ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, quer fazer isso esta noite, faça uma decisão agora no seu coração firme. Procure-nos nesse telefone que vai ser agora também colocado aí. Você pode entrar em contato através desse telefone, dizendo: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso de alguém que me dê um coração novo,
para eu perdoar, para eu amar. Eu preciso de alguém que endireite os meus caminhos, que estão tortuosos, não estão me trazendo felicidade. Procure ajuda, nós estamos aqui dispostos a te ajudar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e feliz. E no domingo nós estaremos aqui à noite louvando e cultuando ao nosso Deus. Deus te abençoe.